Ela vai esclarecer assim, algumas dúvidas sobre a prática realmente do recursos humanos. Boa tarde, Nuno. Boa tarde. Para começar, por que você quis se formar em gestão de pessoas? Por que eu quis me formar em gestão de pessoas? É uma pergunta muito legal, sabe? Mas, assim, pelo fato de lidar com pessoas. Eu já vim de uma certa realidade, eu já trabalhei com diversas pessoas, com diversas culturas, raças, e a gente vai pegando carinho por aquilo que a gente faz, né? E então eu fui me apaixonando por pessoas, como tratar, como lidar. E isso foi uma questão muito forte que me chamou a atenção no recursos humanos. Porque tem a parte de gestão, a parte que a gente conhece as pessoas, o colaborador, ouve, procura ajudar, mostrar os seus deveres, cada um tem o seu dever, tem sua prática, tem os seus compromissos, né? Todos nós somos assim. Então, por isso me chamou muita atenção nos recursos humanos. Isso me faz muito bem, né? Eu gosto de lidar com pessoas, de lidar com gente. Isso é muito bom. E o que mudou assim da teoria para a prática, quando você fez a faculdade, assim, o que mudou? O que mudou é que, na teoria, a gente tem muito aquilo que o professor da faculdade fala. Olha, você tem que fazer isso, isso e isso, tem que ser assim, assim, assim. E quando nós entramos numa organização, nós temos um monte de normas, um monte de procedimentos e que nós temos que seguir também. Porque para uma organização dar certo, nós temos deveres para fazer, temos regras, então temos normas para isso. Então a gente tem que conhecer as normas da empresa, viver uma outra realidade, conhecer um pouco do sistema, como trabalha, como fazer, por que fazer. E aí tudo isso, além de a gente aprender tudo isso, a gente também tem que passar para as pessoas que vão entrar na nossa empresa, conhecer de uma outra realidade também. Bem, e quais as principais características que um profissional de RH tem que ter para lidar com esse novo? Carisma, boa vontade, dedicação, saber que nem tudo vai ser mar de rosas, porque muita gente pensa que vai ser mar de rosas, né? Trabalhar em RH é só sentar atrás do escritório, a gente resolve muitas situações, você tem que estar disponível para fazer certas mudanças, você tem que saber o que você faz, por que você faz, isso é muito importante. E como é feita a parte de motivação na empresa onde você trabalha? Agora é muito interessante, eu não tinha trabalhado assim na empresa, eu vim de São Paulo, conheci uma outra forma de trabalhar, porque lá a gente lidar com comércios de todos os tipos, né? A gente atende pessoas de diversos lugares, de diversas cidades, mas agora eu achei muito interessante que tem um processo de polivalência, que você trabalha, aprende, entra num setor, e você também aprende a trabalhar em outros, né? Porque você aprende a lidar com outros tipos de realidades, situações. E aqui eu vejo bastante que a pessoa que entra no caixa ou que entra na confecção aprende a trabalhar em outro local e pode também atender a necessidade do cliente. Isso é muito bom. E qual a maior dificuldade que você encontrou nessa profissão? A maior dificuldade... Bom, assim, pra mim, a parte de gestão é mais tranquila, de pessoas, de lidar com pessoas, de conversar com pessoas, isso é bem legal. Acho que a parte mais burocrática em recursos humanos é a questão, né, de gestão, de pontos, é uma parte assim, que você tem que ter um pouco mais de atenção, de concentração, né? Porque aí você está colocando tudo que o seu colaborador faz durante o mês, você está fazendo uma folha de pontos, você tem que colocar tudo que é certo, tudo que é correto para que não gere nenhum problema para ele numa folha de pagamento ou venha algum desconto desnecessário que possa dar um constrangimento maior. Essa é a parte mais difícil. Assim. E para finalizar, na sua opinião, qual é o principal papel do profissional de RH em uma organização? Eu ouvi uma coisa muito importante, né, da Simone, que trabalha aqui comigo, que ela fala assim que um RH ele não é um coração, mas ele é um pulmão, ele dá todo o suporte para a empresa, né? Ele leva o ar, ele leva a vida, ele leva a criatividade. Então,
A principal área do RH é trabalhar e desenvolver as pessoas, é saber desenvolver, saber conhecer a pessoa que está trabalhando com você, saber que todo mundo tem um potencial e que pode chegar muito além. A gente tem que ter esse olhar, essa visão ampla de ver uma pessoa e saber que ela pode chegar muito além, que todo mundo é capaz de chegar além. Isso é muito interessante, você trabalhar na parte de recursos humanos, é você trabalhar uma pessoa, desenvolver essa pessoa e ver o crescimento dessa pessoa. Isso é fantástico. E como você lida assim com as diferenças de humor, de personalidade, de saber dizer sim e não para a mesma pessoa de formas diferentes assim? É que a gente tem que aprender, tem uma sensibilidade de aprender a ouvir a pessoa. Sempre antes de tomar alguma decisão, senta com ela, conversa, por que está acontecendo isso, o que te fez faltar ou não vir trabalhar, o que te levou a fazer isso. Então a gente sempre tem que ter essa disponibilidade, né? Só um instante que eu já estou tendo, tá? Como nesse momento a gente tem que ter uma certa postura, falar, olha, estou ocupada um pouquinho, mas eu já te falo com você. E assim, eu costumo dizer que existe várias formas de você conversar com uma pessoa. Você pode dizer para ela, oi, tudo bem, você tá bem? Tá, tudo bem. Então ela pode se entender de uma forma mais suave, melhor. Mas talvez você dizer um não, a pessoa pode entender um não com grosseria, um não com má vontade. Então você tem que ter essa habilidade de dizer um sim, de dizer um não com clareza, saber, olha, eu não posso fazer isso por você agora, mas eu já resolvo isso para você. Pode ficar tranquila que eu vou resolver. Né? É mais até essa personalidade, essa percepção é bem interessante. Bom, agora eu agradeço, né, a disponibilidade, você ter me atendido e ter colaborado, né, com a nossa aula de recursos humanos. Muito obrigada. De nada, é um prazer estar aqui. O que precisar, estamos à disposição, tá?